E no último dia 3, presidentes de sindicatos rurais de Mato Grosso do Sul participaram de uma audiência pública em Brasília. Foi discutido sobre o FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, como constitucional. A arrecadação tem mais de 45 anos e já passou por diversas modificações e discussões ao longo dos anos. E para falar deste assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio o gestor da Unidade Jurídica Institucional da FamaSul, Carlos Daniel. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Carlos, primeiramente eu vou pedir para você explicar para o pessoal de casa, até para a gente entender melhor mesmo, o que é o FUNRURAL? O FUNRURAL, na verdade, ele é uma contribuição previdenciária. Esse modelo que está sendo discutido agora é a contribuição previdenciária que é cobrada em cima da comercialização da produção rural. O problema dessa questão toda é a insegurança que surgiu com toda a discussão. Em 2010, existiu um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que foi de um frigorífico, um processo proposto por um frigorífico, o frigorífico Mata Boi, onde o Supremo declarou como sendo inconstitucional este modelo de contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização. Após esse julgamento, o fisco, nos demais processos ajuizados, levantou a tese de que essa inconstitucionalidade ela teria existido somente até 2001. E após 2001, em razão de uma das várias alterações na legislação, essa inconstitucionalidade teria sido suprida. Então, esse é o problema da discussão. Agora, a insegurança dessa questão. É válida a declaração de inconstitucionalidade do Supremo feita em 2010 ou após 2001 teria sido suprida essa inconstitucionalidade. Com tantas alterações aí, isso é normal que gere dúvidas mesmo, né? Sem entre as pessoas. Nenhuma. Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. O que de fato é, o que de fato está acontecendo, qual que é o objetivo do FUNRURAL, né, atualmente? A grande dúvida da maioria das pessoas afetadas é com relação até à própria natureza do FUNRURAL. O FUNRURAL ele foi criado originalmente para subsidiar a aposentadoria da agricultura familiar, aquele pequeno produtor rural que trabalha em pequenas propriedades sem o uso de empregados, trabalha com seu próprio esforço e da sua família. Este modelo foi depois copiado pelo governo e jogado para cima do empregador rural. A discussão que existe é essa transferência desse modelo para o empregador rural. E aí existe uma diferença substancial. Para o agricultor familiar, o FUNRURAL ele se reverte na aposentadoria dele, no benefício, tanto tempo de recolhimento quanto valores recolhidos. Para o empregador, não. Para o empregador, ele entra como custeio da Previdência. Fazendo uma analogia, para facilitar a compreensão, a situação do agricultor familiar é o equivalente àquela parcela do INSS empregado, em que é descontado do salário do funcionário, repassado para a Previdência, aquele desconto e aquele repasse vai entrar como tempo de recolhimento e valor recolhido para cálculo do benefício quando da aposentadoria. O FUNRURAL incidente para o empregador rural, tanto pessoa física quanto jurídica, ele entra em substituição aos 20% que a empresa recolhe sobre a folha de pagamento, sobre o total da folha de pagamento. Esse recolhimento, tanto dos 20% do empregador quanto do FUNRURAL do empregador rural, não se reverte em benefício de aposentadoria. Ele entra como custeio, como uma parcela destinada da sociedade para o pagamento das despesas da estrutura da Previdência. Então essas são as diferenças aí do FUNRURAL para a pessoa física e para a pessoa jurídica? Não necessariamente. Ainda tem mais diferenças aí? Essas são as diferenças do FUNRURAL do pequeno produtor rural, que hoje é chamado de segurado especial, que trabalha sem funcionários, para o FUNRURAL que é cobrado do produtor rural pessoa física e do produtor rural pessoa jurídica. E aí vai uma curiosidade. Este modelo, ele entra, nos termos da própria lei, em substituição aos 20% sobre a folha de pagamento. Só que os 20% da folha de pagamento, o produtor rural pessoa física não tinha essa incidência. O empregador pessoa física não tem essa incidência de custeio da Previdência.
Somente as empresas, somente as pessoas jurídicas têm a ocorrência de 20%. Então, na verdade, no caso da pessoa física, se criou um modelo para substituir um modelo que ele não pagava. Ou seja, ficou meio que distante aí, né? Uma coisa meia vaga, né? Confusa. Sim, bem confusa, bem né? Para ser bem sincero, esse assunto ainda é bem confuso, sim, né? Sim. E já voltou a ser constitucional o Fundo Rural ou ainda não? A questão é a discussão judicial sobre a constitucionalidade ou não. Não é nenhuma questão de quando voltou a ser exigido, quando começou a ser exigido ou se voltou a ser constitucional. O que acontece é que o tributo está estabelecido na legislação. Em 2010, o julgamento que ocorreu no Supremo foi numa situação de repercussão geral. É uma situação em que o Supremo Tribunal Federal identifica diversos processos com a mesma tese sendo arguída, suspende, faz a identificação de repercussão geral sobre o tema, suspende todos esses processos, escolhe um como amostragem, julga esse um processo e replica o resultado desse processo para os demais processos suspensos. Isso foi o que aconteceu em 2010 com o frigorífico Mata Boi, que foi o processo escolhido para o julgamento. Depois disso, os processos que estavam em trâmite e que ainda não tinham chegado no Supremo para apreciação, o fisco levantou essa tese de que a declaração de inconstitucionalidade que ocorreu no processo do Mata Boi só existiria até 2001. Após 2001, teria ocorrido uma regularização desse vício, dessa fragilidade da legislação, em razão de uma das diversas alterações que ocorreram. Isso provocou que, novamente, um grande volume de processos com essa tese sendo arguída pelo fisco, o Supremo identificou uma segunda repercussão geral sobre o Fundo Rural e foi esse processo que foi agora recentemente julgado, mas que o julgamento ainda não finalizou. Ainda não sabemos qual o resultado final da leitura do Supremo, da interpretação do Supremo com relação a essa tese. E tem um prazo para isso? Não, até tem prazo na legislação, mas existe uma série de fatores que jogam para frente ou para trás esse prazo. Existe uma expectativa que haja ali um posicionamento do Supremo dentro de mais ou menos uns 6 meses após o julgamento, mas esse prazo não é um prazo fixo, não é um prazo certo. Pode ser colocado em julgamento a qualquer momento. Uma vez colocado em julgamento, os ministros podem pedir vistas, protelar, pedir para analisar com mais detalhamento o processo e protelar para outra sessão e para outra sessão e para outra. Então não há um prazo fixo estabelecido. Fala-se muito que o Fundo Rural ele está meio que negativo na parte da pecuária, né? Por quê? Por que o Fundo Rural não é muito bom para a pecuária? Esse é um assunto extremamente complexo, extremamente técnico. E um dos complicadores, uma das alterações ocorridas foi em 2008, quando um limitador da incidência da contribuição previdenciária foi retirado da legislação. Até 2008, não existia a incidência dessa contribuição previdenciária na comercialização de mudas, de sementes, de pintinhos, de gado para criação, para engorda. Então, na prática, até 2008, só incidia a contribuição previdenciária na hora da comercialização final da cadeia produtiva. Na hora que o boi gordo ia para abate no frigorífico ou na hora que os grãos iam para uma cerealista. Com a retirada desse limitador em 2008, toda e qualquer comercialização de produção rural passou a receber a incidência da contribuição previdenciária. No caso da pecuária, é bastante comum, ao longo da cadeia produtiva, ocorrer diversas comercializações. Desde o nascimento do bezerro, vende para um outro produtor que trabalha o bezerro durante um determinado período, que vende de novo, que vende para a engorda, que depois vende para o outro, que depois vende para o frigorífico. Então não é difícil que aconteçam, ao longo da cadeia produtiva, 4, 5, 6, 7 comercializações até o abate. E uma vez que você tenha a incidência dessa contribuição previdenciária em cada uma das comercializações,
você vai ter 2,1%, mais 2,1%, mais 2,1% ao longo da cadeia, e isso pode fazer com que o boi gordo chegue no frigorífico com uma carga de 14%, 15%, 16% do produto final como sendo de contribuição previdenciária, sendo que ao longo da cadeia produtiva a lucratividade oscila entre 8% e 10% do preço final. Quer dizer, você só de contribuição previdenciária, você tem um volume maior do que toda a lucratividade da cadeia produtiva. Esse é um problema que a leitura de regularização do Fundo Rural traria de comprometimento até da viabilidade econômica da produção rural. Sim, totalmente inviável, né? A contribuição muito maior do que o lucro. Sim. Né? E não é só na pecuária, outros setores também, né? Na pecuária ela é mais evidente em razão dessa constante comercialização de gado, mas isso também impacta na agricultura, impacta na piscicultura, impacta na produção de madeira, todas as atividades rurais acabam tendo essa situação. Na agricultura, por exemplo, você tendo a incidência de contribuição previdenciária em cima da comercialização de semente e você tendo a incidência novamente na comercialização da produção, só nessa situação você já tem já estabelecido duas ocorrências que isso vai acumular e comprometer a viabilidade econômica da cadeia. E quanto que é esse tributo? Ele tem diferença de produtos? Como que funciona? Ele tem diferença na figura da pessoa jurídica e tem diferença na figura da pessoa física. Existe uma diferença de alíquotas. Na pessoa jurídica, o encargo é um pouco mais alto do que na pessoa física, mas a situação de cumulatividade existe da mesma forma. E como que está a reação dos produtores aí em relação ao Fundo Rural? Qual que é o posicionamento deles? De preocupação generalizada e de incerteza e insegurança. A situação de insegurança jurídica provocada por essa possível mudança de posicionamento do Supremo, que nós ainda não sabemos se vai existir uma mudança de posicionamento ou não, essa situação de incerteza provoca uma preocupação muito grande por parte de todo o setor produtivo. Para encerrar, então, Carlos, vou pedir para você fazer o seu posicionamento. Qual que é a sua opinião, então, em relação ao Fundo Rural? Você acha que realmente deve haver algumas mudanças aí? Como é que vai funcionar? Porque, como você disse, ainda não tem como prever, né? Quando isso vai acontecer ou não, né? Hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal a discussão com relação a essa tese de regularização deste modelo de contribuição previdenciária, que ainda não está definido. Nós temos por parte do Executivo uma preocupação, do Governo Federal, uma preocupação muito grande com relação ao impacto disso no setor rural. E nós temos também uma preocupação no Legislativo, perdão, com relação à condução das alterações da legislação para tentar solucionar o problema. Carlos, caso o produtor, por exemplo, ele venha ter alguma dúvida, que ele deve ter muitas dúvidas, né? Porque todos estamos meio confusos aí nessa situação. Como é que ele faz? Tem algum meio que ele possa obter mais informações sobre esse assunto? Hoje nós estamos numa situação de transição absoluta. Não há definição nem do Executivo, nem do Judiciário, nem do Legislativo. A discussão ela está empolvorosa nos três poderes. É preciso, claro, ter cautela e acompanhar essa situação. Por se tratar de uma situação de tributo que houve uma sinalização por parte do Supremo de irregularidade, enquanto não existir uma definição, não há como saber com certeza, de forma concreta, qual vai ser o reflexo, tanto na situação do indivíduo, quanto na situação de toda a cadeia produtiva, de todo o setor rural. O que existe é uma preocupação e um acompanhamento de todas essas discussões, judiciário, executivo e legislativo. Bom, então o jeito é aguardar mesmo, né? Carlos, muito obrigada pela sua participação, viu? Por ter podido vir aqui, explicar um pouquinho para a gente tirar essas dúvidas, né? Que muitas pessoas têm. Muito obrigada mesmo, viu? Por nada.